Boa tarde. Hoje vamos falar sobre ser boa no que faz, mas se sentir segura. Se você também acha que não é boa no que faz, essa live é para você. Se você é boa no que faz, você já sabe disso e não está conseguindo ter os resultados financeiros que você imagina, também essa live é para você. Vocês que me pediram, então eu trouxe não só a parte que a gente sempre fala, né, de técnicas, vai ter um passo a passo diário para vocês fazerem. Então, quem ainda não pegou papel e caneta, peguem, que eu avisei nos grupos. E no final da live eu vou falar de uma oportunidade financeira, ou melhor, de um desconto que eu vou dar semana que vem para vocês entrarem no Despertar da Prosperidade, terem acesso a toda a live, né? Todas as lives, todo o conteúdo e as aulas que são apenas para quem é do Despertar da Prosperidade. Porque essas lives aqui, como vocês sabem, não ficam gravadas durante muito tempo. Então, como que a gente consegue dar o primeiro passo? Então, primeiro eu quero que você pense o seguinte: você entrega resultado, mas na hora de se posicionar, de cobrar ou de se expor até, você trava. Fala, não, isso não é pra mim, e volta pra trás. Então, hoje a gente vai mapear essa sua insegurança, tanto emocional quanto sistêmica. E nós vamos começar a liberar esses padrões herdados com um plano de ação para os próximos 7 dias. Então, para os mais interessados podem começar hoje, porque é facinho, rapidinho, e vocês conseguem fazer depois da live. Hoje nós vamos começar a live de um jeito diferente, então eu quero que você faça nesse momento a postura ereta, um sorriso leve, 3 respirações bem profundas. Vamos fazer junto? Agora diga em voz alta: eu escolho agir com confiança. E vamos para a primeira parte da nossa live, já que a gente já fez a introdução. Então, de onde vem a sua insegurança? Então, em qual situação que você se sente mais insegura? Talvez para aparecer, né, fazer uma apresentação no seu trabalho, para aparecer nas redes sociais, ou para cobrar, você tem medo de cobrar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Você não consegue dizer não, ou você não consegue começar algo novo. Sei lá, pode ser outra coisa também, mas eu quero saber onde a sua situação de insegurança mais aparece. Escreve aí no seu papel, porque nós vamos trabalhando durante a live. Então, eu tenho uma cliente que ela era muito boa no que ela fazia. Ela sempre estuda, muito dedicada, estudava para as apresentações dela, ela tinha um cargo legal, ela podia ser já gerente, né? Ela era coordenadora, podia estar sendo gerente, mas quando chegava na hora de fazer alguma apresentação nas reuniões, ela ficava encolhida, assim, sabe? Bem diferente do exercício que a gente fez. E aí a gente começou a trabalhar o quê? Quais eram as raízes internas dessa insegurança que ela tinha? Então, tanto a linguagem corporal, a forma que ela falava, tudo isso a gente foi vendo. Por que ela se encolhia, né? A fisiologia, onde estava o foco, a crítica. Nós estamos trabalhando aos poucos isso, né? Como o Tony Robbins fala, né? A tríade da fisiologia, do foco e da linguagem. Nós trabalhamos isso na sessão e isso mudou em 2 semanas. Mas ela é uma pessoa dedicada, bem dedicada. Então, esse exercício que a gente fez logo no comecinho, que foi muito rápido, foi um dos que ela aplicou. Então, eu já trouxe para vocês esse exercício.
O que seria essa tríade da confiança? Vou fazer um breve resumo. Então, a fisiologia, o que a gente acabou de fazer? Uma postura aberta, né? Um olhar para frente, firme. Quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista ou uma apresentação ou fazer um vídeo, faça uma respiração profunda, como a gente fez agora, se concentre. Isso te ajuda a melhorar a sua fisiologia. Eu já até passei aqui para vocês um exercício que é a posição da Mulher Maravilha, que é muito utilizada. Você pode pôr uma música fortalecedora, colocar a mão na cintura, cabeça erguida e ouvir essa música num outro estado, né? Uma outra fisiologia. O segundo item seria o foco. Porque muita gente fica assim, e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu gaguejar? Eu também era assim no começo. A primeira live que eu fiz foi péssima. O primeiro workshop que eu fiz foi péssimo. O primeiro vídeo, então, nossa, nem se fala. Porque foi antes de tudo isso. Foi péssimo. Foi e está ainda no YouTube até hoje. Por quê? Porque eu quero mostrar para os meus clientes a evolução. Tá? Que todo mundo evolui. Então, se você ficar pensando no problema, é óbvio que você vai gerar mais problemas. Então, o que você pode fazer e mudar o seu foco? Qual é o primeiro passo viável que eu posso dar agora? O terceiro passo que nós já falamos seria a linguagem. Então, se você começar a trocar, eu não consigo, ou ainda não dá, por eu mereço estar aqui, eu estou aprendendo, hoje é mais um passo em direção ao resultado que eu desejo. Você muda o seu foco, você muda a forma que você fala com você mesmo. Eu não estou nem falando com os outros, é principalmente com você. Porque nós parecemos que a gente nos chicoteamos o tempo todo. E muitas vezes a gente não fala com o outro da mesma forma que a gente fala com a gente. Muito pelo contrário, a gente é muito pior. Nós somos o nosso maior carrasco interno. Então, para com isso. Mude a forma como você fala com você. Então, vamos fazer mais um exercício agora. Quero que você anote 3 crenças, tá? 3 frases que você pensa antes de se expor. Antes de fazer uma apresentação, antes de fazer um post, eu tive várias perguntas sobre como se expor nas redes sociais, tive muitas perguntas a esse respeito. Então, começa assim. O que você pensa? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você pensa em fazer algo novo, algo diferente? Anote essas 3 frases, tá? Vou dar um minuto enquanto eu tomo água para vocês. O que você vai fazer agora? Reescrever essas frases numa versão mais confiante. Vou dar mais um minuto para vocês escreverem isso. Fica aparecendo um monte de pergunta. Depois que você escrever, se você não conseguiu fazer, mas anota para fazer isso depois, o que você vai fazer? Você vai ler estas frases num gesto de confiança. Por exemplo, mão no peito, queixo alto. E você fala, eu me posiciono. Ou qualquer frase, mas assim, eu me posiciono ou eu estou aprendendo, qualquer frase, mas que traga confiança. Então, mão no peito, queixo alto, tá? O que você vai escrever depois de tudo isso? Uma palavra que vai descrever esse estado, esse novo estado, tá? De confiança.
Tem vindo muitas perguntas sobre a raiz sistêmica da ancestralidade, sobre constelação familiar, até porque eu posto bastante sobre isso. E eu vou hoje aprofundar um pouquinho mais, óbvio que a gente não consegue, né? Porque não tem fórmula mágica. Vou até falar de alguns erros que as pessoas cometem sobre isso, para que você entenda um pouquinho mais. Então, quando você pensa em se destacar, por exemplo, no seu trabalho, né, qualquer lugar, por exemplo, parece alguma culpa ou medo de deixar alguém para trás. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tinha isso há muitos anos atrás, eu tinha essa culpa. Teve uma época na minha vida, que hoje em dia as coisas vão mudando, eu tinha um excelente salário. Na época eu dava consultoria, eu ganhava por hora, então eu tinha muito, né? Eu ganhava muito, fazia muitas horas. Era diferente da forma de remuneração que eu tenho hoje também. Naquela época era muito diferente, o valor, né, foi desvalorizado, hoje não seria nada, mas naquela época era muito. E eu faturava muito mais que todas as minhas amigas. Todas. Então, o que aconteceu? Isso me trazia uma culpa. E não só com as minhas amigas, né, como muitos familiares. Isso me trouxe uma culpa e o que aconteceu? Isso acabou. Então, eu tive que entender isso, aonde eu tinha errado, para voltar a ter um certo rendimento, tá? Então, cuidado com a culpa. Como eu sempre falo, a culpa é destruidora. Eu tenho clientes que crescem ouvindo assim: o dinheiro muda as pessoas, é preciso trabalhar muito duro para fazer mais dinheiro. Ou tem uma situação que se repetiu algumas vezes já, principalmente na mentoria Libertes. Quando a pessoa é muito bem sucedida, a família é muito bem sucedida e tem uma falência. Tem toda aquela perda, toda aquela confusão que acontece, às vezes até gera algum tipo de violência contra a família. Então, o que acontece? A pessoa se sabota, porque ela não quer que isso aconteça com ela. Então, ela nem quer ter aquele dinheiro, só que isso é muito inconsciente, tá? O que a gente chama isso? De lealdade invisível. Essa sabotagem, essa autossabotagem, acontece muito. Isso aqui é só um exemplo. Existem várias outras formas de você se sabotar, tá? Mas essa é uma das formas. Então, essas lealdades invisíveis faz sim que você também trave e que você não consiga fazer mais dinheiro. Vamos falar agora de algumas coisas, dos fundamentos sistêmicos, que foi o que eu falei que eu ia aprofundar um pouquinho, que é do Bert Hellinger, de uma forma muito resumida, porque isso só é trabalhado numa constelação familiar. Então, quando vocês compram aqueles baralhinhos de cartinhas, cuidado, tá? Porque cada pessoa tem a sua frase mágica, né? A sua frase sistema que vai fazer com que você dê esse passo. E só uma pessoa que está ali no campo, um facilitador de constelação familiar, que consegue, se você estiver disponível para isso, porque senão não tem como, tá? Ter essa frase. Dados os devidos recados, vamos lá. Qual é o primeiro, né, ordem, segundo Bert Hellinger? Pertencimento. Todos têm um lugar. As exclusões geram emaranhamentos. Então, primeiro ponto. Quem geralmente é excluído? O pai. Geralmente, tá? Mas existem muitos casos, eu vou citar um caso aqui, de adoção. O que acontece? Ou então quando um dos pais morre muito cedo e um outro homem ou uma outra mulher ou avó cria como filho. Aquele pai ou aquela mãe biológica, ou os dois no caso de filhos adotados, são
excluídos. Por quê? A criança e também o adulto não conheceu, muitas vezes não conheceu. E ela se sente culpada, olha de novo a culpa, de incluir esses dois, de falar, eu sou filha de outras pessoas, ou até de honrar esses pais, porque confunde muito honra com amor e aí não prospera na vida, não tem como. Eu faço muito esse trabalho, tenho muitas clientes com esse tipo de problema e até clientes que não sabem ou passaram uma vida inteira sem saber que eram ou adotados ou filho de uma outra pessoa, tá? Então, tenha coragem de olhar para isso, para você destravar. Então, todos pertencem. Segundo, os pais são sempre maior que os filhos. Os pais dão, os filhos recebem. Quando o filho ou a filha tenta salvar o pai ou a mãe, ele se perde, ele sai do lugar dele, ele perde força e todas as áreas dele não fluem. Tá? Então, cuidado dos filhos super-heróis, homens, né, super-homens e mulheres maravilhas que querem salvar os pais. E é preciso ter um equilíbrio, que é a terceira ordem do amor, nas relações adultas. Você precisa saber dar e você precisa saber receber. Tá? Vamos para o próximo item. Espero que esse tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, me mandem mensagem. Bom, essas desordens emocionais viram insegurança. Então, se eu crescer, se eu virar adulto, eu vou sofrer como os meus pais. Se eu crescer, se eu tiver um relacionamento bom, eu vou ser traída, assim como minha mãe foi. Se eu tiver o meu negócio, eu vou à falência, assim como meus pais foram. Só estou dando uns exemplos, tá? Outra desordem emocional. Medo de ter sucesso e ser rejeitado pela família. Existe isso? Muito! Existe muita gente que tem medo de ter sucesso e ser rejeitado pela família. Então, quando você também carrega dores que não são suas, o que acontece? Você fica inseguro, você trava, você fica exausta, a sua voz treme, né? Tudo acontece com você, porque você está carregando um fardo muito pesado que não é seu. Lembra que eu acabei de falar de filhos que querem salvar os pais, que carregam dores que não são deles? Não carregue dor que não são suas. Seus pais são maiores que você. Eles conseguem, por mais que eles falem que não. Eles conseguem. Não trave. Me pediram para eu fazer algo guiado para que vocês consigam destravar. Eu não posso fazer isso. Primeiro, por ética. Segundo, porque eu não sei quem vai estar assistindo. Quais são os problemas das pessoas que vão ter isso. Isso é muito pessoal. Não tem como eu fazer um exercício que seja ideal para todas as pessoas. Cada constelação é única. Então, isso eu não posso fazer. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Mas eu trouxe esse guia, hoje um plano prático, então anotem, tá? Vai ser um plano de 7 dias, deixa eu pôr minha garrafinha aqui, que já ajudou várias clientes minhas para vocês terem mais segurança, tá? Então eu tenho algumas clientes que fizeram esse protocolo de 7 dias direitinho,
tá? E conseguiram aumentar o valor que cobravam, conseguiram destravar, conseguiram vender os produtos, fecharam contratos, gravaram vídeos, mas é preciso fazer direitinho, tá? Não tem mágica, tem trabalho. Então vamos lá, primeiro dia. O que você vai fazer? Pode ser hoje? Deve. Para quem está assistindo no horário do Brasil, dá para fazer hoje, tá? O que você vai fazer? Você olhou, né? Você olhou não, desculpa. Vocês ouviram o que eu falei sobre estar no lugar errado na sua família. Então, vamos supor que você está sendo mãe da sua mãe, mãe do seu pai, mãe do seu marido, ou pai da sua esposa, dos seus irmãos, enfim. Você vai colocar ordem nisso. Você vai primeiro passo é identificar de quem você está sendo pai ou mãe, o que está fora da ordem nisso. Você vai parar, ser sincero com você. Eu sou mãe da minha mãe. Isso que eu mais ouço. Eu sou mãe do meu pai, sou mulher do meu pai. Meu pai me sobrecarrega, então a primeira coisa, você vai ser sincero com você. Ninguém vai ver seu papel. Seja sincero com você se você quiser destravar, tá? Depois que você colocou, claro que você vai ter que começar a voltar para o seu lugar. Sem uma constelação, não tenho como te falar qual é o seu lugar, mas talvez você já saiba. O que você vai escrever? Eu devolvo com respeito o seu lugar. Mãe, eu devolvo com respeito o seu lugar de mãe dos meus irmãos. Eu devolvo com respeito o seu lugar de mulher do meu pai. Um exemplo, tá? Em relação ao marido, eu devolvo com respeito o seu lugar de pai, porque tem mulher que é pai e mãe. Tá? Então isso você vai fazer no dia 1, de preferência hoje. No dia 2, chama-se evidências. O que você vai fazer? Levantar as evidências de que você é uma pessoa merecedora. Então você vai fazer um diário de 10 méritos. Escrever tudo que foi, as suas competências, os feedbacks, os seus resultados, os seus certificados. Fazer uma lista, pelo menos de 10 provas da sua competência. Tá? Depois, ler em voz alta. Pode ser feedback que você já teve, alguns resultados, certificados que você tem, de qualquer coisa, tá? Ler em voz alta. Terceiro dia. Principalmente para quem vende seu produto, seu serviço, que é a grande maioria aqui, tá? Vamos supor que você esteja vendendo, vamos lá, esse óculos que está aqui do meu lado. Pode ser brigadeiro, qualquer coisa, seu produto, seu serviço. Qual é o valor mínimo inegociável? Tá? Qual é o valor mínimo inegociável desse produto ou serviço? Você vai escrever lá. E você vai definir 2 limites claros que você não vai passar. Não tem negociação. Por exemplo, eu tenho o valor no momento, porque isso não vai durar para sempre, para quem paga a constelação familiar no Pix. É um valor. Para quem paga no cartão, é outro valor. Porque eu tenho várias taxas do cartão. Então, no momento, eu estou dando esse desconto. É inegociável. É inegociável o valor. E tem alguém que fez mais barato. Faça com a pessoa. Outra coisa que é inegociável, para mim, é online. É inegociável. Tá? E você vai ensaiar a sua resposta para manter isso.
Então, para manter a qualidade, meu valor é X. Então, para manter a qualidade, meu valor é X. Que pode ser, se você quiser pagar no cartão, é Y. E o outro valor é que é sempre online. No meu caso, qual é o seu, tá? Dia 4. Você vai começar a fazer uma exposição progressiva. Então, se for na sua empresa, você pode se candidatar a fazer uma apresentação. Ou no meio da reunião, falar algo. Se você tem um produto ou um serviço que você vende na internet, fazer um vídeo de 30 segundos. Se você precisa enviar uma proposta, enviar essa proposta. Qualquer coisa. Mas que seja algo que você se exponha. Uma exposição progressiva. Tá? O que você pode aplicar nesse caso? A regra dos 5 segundos que eu já expliquei. Pensou? Faz. Pensei em gravar o story? Faça. Tá? Dia 5. Ritual de coragem. Você pode pôr uma música. Eu gosto muito de trabalhar com música. Vocês já devem ter percebido, né? Fazer um gesto. Pode pôr a mão no peito. Enfim. Mas e falar uma frase como eu me autorizo a ser vista. E você vai agendar uma ação que gere receita. Tá? Dia 6. Prosperidade. O que você vai fazer? Arrumar uma mesa bonita para você. Você vai retirar os excessos da sua mesa de trabalho, jogar alguma coisa fora, mas coisas que tragam prosperidade. Dia 6. Então, o que você quiser. Dia 7. O que você vai fazer? Rever o que funcionou. Ajustar o que você quer nesse roteiro e comemorar. Sempre comemore. Se você conseguiu fazer todos os dias sem pular um dia, comemore. Se não conseguiu, comece tudo de novo, tá? Até conseguir. Mais uns bônus extras de ferramenta do Tony Robbins. O que o Tony Robbins faz? Se você assistiu já o Eu Não Sou Seu Guru do comentário, você vê que ele pula, fica pulando, ele tem essa energia para entrar no palco. Ele muda a sua energia. Cada um tem o seu ritual. Mas uma das coisas, você pode se movimentar de algum jeito que gere essa energia para você agir. Pode ser pular? Pode fazer o que você quiser. Mas movimente-se. Não fica sentado. Movimente-se. Tá? Outra dica. Regra do 1%. Melhore todo dia 1%. Não é muito. Uma habilidade, qualquer coisa. Mas melhore 1% todos os dias. O que você escolher. Vamos para as perguntas. Que foram várias. Como sempre. Vamos lá. Por que eu me sinto insegura mesmo sendo boa no que faço? Porque a competência não anula esse estado emocional. Esses padrões emocionais, tá? O que você precisa olhar? Deixa eu aumentar que você não enxerga. A insegurança, as suas inseguranças. Essa insegurança nasce de crenças, nasce de coisas que você ouviu na infância. Por isso que eu fiz aquele exercício logo no começo. Foi baseado nisso. Como diferenciar humildade de síndrome da impostora? A humildade, você reconhece o seu valor e vai agindo aos poucos. A síndrome da impostora, não. Você não reconhece isso. Você não reconhece o seu conhecimento. Você acha que você está sendo realmente uma impostora. Então, uma você reconhece, mas vai indo devagar. A outra, não. Aquele diário dos méritos ajuda. Tá?
E se eu travar na hora de ir me expor? Faz aquele ritual que eu falei. Você pode fazer aquela ritual que eu falei logo, que a gente fez logo no começo, dos 30 segundos, a respiração profunda, da postura, de mudar a sua fisiologia. Você pode fazer que nem o Tony Robbins, de pular, o que você quiser. Mas usa essas técnicas que eu dei aqui. Tenho medo de cobrar o justo. O que faço? Um valor mínimo inegociável. Começa com o que é inegociável? O que você vai conseguir comer, pagar sua conta de luz? Qual é o valor mínimo? Pagar o imposto? Não sei. Qual é o valor mínimo inegociável? Como me parar de me comparar nas redes sociais? Siga quem te inspira. Silencie quem vai te levar a lugar nenhum. Você faz isso? Faço. Tá? Eu silencio a pessoa, simplesmente. Mas eu silencio quem... Vamos lá explicar. Assim, quem ainda eu não quero deletar. Porque eu gosto de alguma coisa, mas não me agrega. Quem eu não gosto, aí eu deleto. Mas eu não me comparo mais com ninguém. Eu já me deixei de me comparar. Mas se inspire, troque esse negócio de comparação por inspiração. É melhor. De onde vem esse medo de dar certo e perder pessoas? Lealdade familiar. Aí é preciso fazer uma constelação para descobrir por quê, tá? Como a constelação familiar ajuda na confiança? Porque ela ajuda a revelar emaranhamentos. Ela ajuda. E se a crítica me paralisa? É engraçado essa pergunta, porque assim, a crítica de pessoas que estão um passo na sua frente, que for uma crítica construtiva, ouça. Então, pensa assim na sua mente. Quem são as pessoas de confiança? Que eu vou ouvir o feedback. Sei lá, escolhe 3 pessoas. As críticas de pessoas que não construíram nada devem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque não adianta. Perfeccionismo me trava. Como destravar? Adote o padrão assim. Hoje é bom, tá bom, fiz o meu melhor hoje. Amanhã eu vou fazer 1% melhor. Como dizer não sem culpa? Se priorizando, tendo amor próprio, entendendo que o não que você diz por o outro é o sim que você diz pra você. Você quer chegar em algum lugar? Então, aprenda a dizer não. E a culpa é destruidora, vou falar mais uma vez. Tenho pânico de errar em público. E se eu falhar? Todo mundo erra. Todo mundo falha. Tá? Não conheço ninguém que não errou, ninguém que não falhou. Quantas vezes a gente vê aqueles erros de gravação que são legais, porque assim, as pessoas erram e foram e continuam. Aprenda com o seu erro e seguir em frente. Para de deixar o erro te paralisar. Como sustentar meu posicionamento com clientes difíceis? Acolhe, alinha e afirma. Fala, eu entendo, né, o seu lugar, o seu posicionamento, alinha essas expectativas da pessoa, mas é isso, é o que tem. Né? Esse é o meu valor, por exemplo, o meu produto. Eu entendo que você está passando por uma situação difícil, esse é o valor para prestar um bom serviço, né? E afirma que você prestar um bom serviço é aquilo, né?
mas é preciso posicionamento. Consigo mudar algo sem consigo mudar algo sem apoio da família ou parceiro? Consegue, porque o que vai fazer você conseguir mudar algo é a sua autorização interna, não externa. Você só consegue mudar alguma coisa com autorização interna. Quando a insegurança vem do corpo, voz treme, fio na barriga, tem aqueles aquecimentos vocais, aí você procura, porque aí não é minha área, você procura aí no Google, algum treinador que faça isso. Você pode fazer uma respiração de inspirar em 4, segurar em 4 e expirar em 8 segundos, tá? É bom? E você pode fazer uma técnica chamada grounding, onde você fica com o pé inteiro no chão, calcanhar, numa situação. Procura assim, técnica grounding, que você vai ver exatamente qual é a posição que eu tô falando. É excelente, eu conheço essa técnica há uns 8 anos, eu pratico e é muito boa. Calma, deixa eu já li. Como parar de estudar? Como parar de estudar sem parar e finalmente agir? Estuda, aplica. Em menos de 24 horas. Foi assim que eu tô. É por isso que eu tô aqui. Eu estudava e aplicava. Em menos de 24 horas. Senão, não tem como. Você vai ficar adiando e esquece. Você já tá adiando, né? Então, estude e aplique. Como criar coragem para oportunidades maiores? Eu não sei o que você chama de oportunidades maiores, mas divida em micropassos para você conseguir. Faça uma coisa por dia, melhorando 1% por dia. Pelo menos. Posso ter sucesso sem me masculinizar? Sim. Com certeza. Quantas mulheres de sucesso que são extremamente femininas? Precisa só apenas definir limites claros. Sua própria aparência, a forma como que você se vestir, a forma como você falar. Hoje a gente falou muito assim, de linguagem, de foco, de tom de voz. Tudo isso vai te ajudar a você ser mais feminina. Como manter a confiança nos dias ruins? Uma boa playlist, meditação, essas técnicas que eu falei de grounding, da Mulher Maravilha, de respiração. Se eu me sentir culpada por ganhar mais do que os seus pais, culpa é sinal de lealdade invisível. Aí você precisa trabalhar pra gente entender por quê, da onde vem. Preciso você fazer uma constelação familiar, porque se eu responder aqui, talvez esteja te influenciando. E aí não vai ser bom para você. Qual o primeiro passo prático depois da live? Escolha um ritual e faça. Pode ser o do dia 1, tá? O que eu falei logo no começo? Que eu quero que vocês anotem. A partir da semana que vem, do dia 1º ao dia 7 de setembro, que é o meu aniversário, eu vou dar um desconto de R$100 no Despertar da Prosperidade. É só a semana que vem. Quem não comprar a semana que vem, volta ao preço original. No dia 8, ele volta ao preço original, tá? Então, para quem quiser entrar para o Despertar da Prosperidade com acesso de 1 ano, com tudo gravado, só semana que vem terá este desconto. Ok? Até a próxima live, semana que vem.